Olá a todos, o meu nome é Ana Carneirinho e hoje falaremos sobre a captação do som pelo ser humano. Ora, para que possamos ouvir sons, temos como receptor o nosso ouvido. O ouvido humano tem três partes, cada uma delas com a sua função. A primeira parte do ouvido é o ouvido externo, é constituído pela orelha, pelo canal auditivo e pelo tímpano. A orelha capta o som, a onda sonora, que é conduzida pelo canal auditivo e faz vibrar o tímpano. A função do ouvido externo é, assim, canalizar as vibrações para o tímpano. O ouvido médio é constituído por pequenos ossos muito flexíveis que têm por função amplificar as vibrações do tímpano. Há alguns tipos de surdez que são causados pela calcificação desses ossos, impedindo-os de vibrar. Finalmente, o ouvido interno converte as vibrações mecânicas em impulsos elétricos que são comunicados ao cérebro. Nesta animação, é possível identificar o tímpano que vibra por ação da onda sonora. O ouvido médio, através dos seus ossículos, amplifica essa vibração que, por sua vez, será transformada em impulsos elétricos pelo ouvido interno. Esses impulsos são conduzidos ao cérebro, que os interpretará. Acontece que o ouvido humano não é sensível a todas as frequências. Sons com frequências até 20 Hz não são audíveis pelo ser humano e chamam-se infrassons. São fontes de infrassons as vibrações ocorridas durante os terremotos, por exemplo. São audíveis os sons entre os 20 Hz e os 20.000 Hz. Acima dessa frequência, os sons são demasiado agudos para que os ouçamos e chamam-se ultrassons. Mas o ouvido humano não é igual ao de muitos outros animais. De facto, há vários animais que conseguem ouvir infrassons, como o cão e o elefante, por exemplo, e muitos outros são sensíveis aos ultrassons. Aliás, há animais que comunicam através de ultrassons, como o morcego ou os golfinhos. Aqueles apitos de treino para cães que não são audíveis pelo ser humano são apitos de ultrassons. Há que compreender, no entanto, que mesmo dentro da gama dos sons audíveis, estes têm que ter uma intensidade mínima para que sejam perceptíveis pelo ser humano. Nós não ouvimos sons que sejam demasiado fracos. Definiu-se então uma nova grandeza, o nível de intensidade sonora. O nível de intensidade sonora usa-se para descrever a resposta do ouvido humano a um som e a sua unidade é o decibel. É possível medir a intensidade sonora através de um sonómetro. Ora, a escala do nível de intensidade sonora está definida de forma que o 0 decibel corresponde ao limiar da audição e ao nível sonoro mínimo, em geral para sons com frequência de 1000 Hz, a partir do qual um ouvido humano saudável detecta o som. Já os 120 decibéis correspondem ao limiar da dor, o nível sonoro máximo de um som com frequência de 1000 Hz suportada pelo ouvido humano. A partir desse valor de intensidade sonora, os sons tornam-se dolorosos e podem causar danos irreversíveis no ouvido. Terão reparado que defini, para a definição de limiar de audição e de dor, a frequência de 1000 Hz. A razão para isso é que o limiar de dor e de audição depende da frequência do som, sendo o ouvido humano mais sensível para frequências em torno dos 1000 Hz. Embora o limiar da dor seja de cerca de 120 decibéis para a maior parte das frequências, o limiar da audição depende bastante da frequência do som, sendo, por exemplo, de 50 decibéis para frequências da ordem dos 100 Hz. Para avaliar a saúde do ouvido, fazem-se testes em que as pessoas indicam para várias frequências a partir de que intensidade sonora é que conseguem detectar o som. Desses testes resultam gráficos a que se chamam audiogramas. Para um ouvido saudável, o limiar da audição aproxima-se para as frequências mais comuns do 0 decibel. Um ouvido que revela surdez vai apresentar limiares de audição mais elevados, significando que a pessoa precisa de sons mais fortes que o normal para conseguir ouvir esses sons. O audiograma B indica a situação de uma pessoa cujo ouvido esquerdo está afetado, precisando, por exemplo, que sons de frequência de 1000 Hz tenham uma intensidade sonora de 40 decibéis para que essa pessoa os consiga ouvir. Espero que esta sessão vos tenha sido útil e até à próxima.